Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Diante da mesa do Senhor, diante de um domingo de culto, de ceia. Esse texto de Gênesis 3 é extremamente importante. Quando Deus deu a mim e a você um cérebro, Deus nos dotou de um equipamento para inteligência. E alguém que tem dificuldades numa matéria, no entendimento, no desenvolvimento de uma profissão, de um raciocínio, de decisões inteligentes, de decisões sábias, vive essa realidade limitante por intervenções malignas. O diabo que vem para matar, roubar e destruir. Destrói as oportunidades de uma criança estudar, aprender, desenvolver o intelecto, destrói a condição de um adulto de exercer conscientemente suas capacidades, suas habilidades. Mas guarde bem isso, 100% das vezes, Deus dotou todos nós de um cérebro, de um mecanismo, de um equipamento onde a mente opera para inteligência, para sabedoria, e qualquer pessoa pode ter a idade que for, pode ser até iletrado, pode ser uma pessoa muito difícil, pode ser alguém neurologicamente problemático. Qualquer pessoa que pedir ao Pai sabedoria, Deus lhe dará sabedoria. Qualquer pessoa que pedir ao Senhor: Senhor, eu quero estudar, eu quero ser discipulado, eu quero ser aconselhado, eu quero ser ajudado e eu quero desenvolver inteligência. Qualquer pessoa que vai para diante do Senhor e busca dele, o Senhor vai responder e vai abençoar. Um passo pequeno, simples, que eu e você precisamos dar sempre, diz respeito a entendimento. Eu não quero nada na minha vida que não seja baseado em entendimento. O maligno fez dois polos, dois extremos com isso. Ou a ignorância completa, bloqueando a possibilidade de desenvolver, de aprender. E às vezes isso acontece até quando um pai, uma mãe fala algo com a criança e faz isso aqui, menino. Mas por quê? Não interessa. Faz. É um pai, uma mãe, ou um professor, uma autoridade, alguém ao lado, por puro amor, por puro entendimento, é que vai explicar algo. E aquela criança vai aprender a ter entendimento. Até quando um pai vai disciplinar, ele tem que fazer isso explicando, trazendo entendimento. Então, num polo, num extremo, maligno leva as pessoas a fazerem um mundo de coisas sem entendimento. No outro extremo, o maligno movimentou a sociedade e através do iluminismo, através da própria universidade, através da era da modernidade, o homem começou a entender: tudo é razão, tudo é pensar, tudo é razão. Eu que penso, eu que entendo, e nem é um extremo, nem é outro. Mas quando o governo de Deus está em nós, o Senhor começa a usar os equipamentos que Ele mesmo nos deu: ouvidos, olhos, boca, tato, movimentação, cérebro, neurônios, células. Deus começa a operar nesses elementos que Ele mesmo constituiu para que todo o projeto dEle venha e se materialize em nós. Participar da mesa da ceia precisa ser algo com entendimento. Tomar o cálice, comer o pão, precisa ser algo com entendimento, discernimento. E eu e você podemos ter uma experiência emocional muito forte, em que a gente se torna muito sensível a um mundo de coisas, inclusive as coisas do reino de Deus. Então a gente até dispensa o entendimento. Não, é para mim assim, tá bom, eu estou assim arrepiado, eu estou, meu Deus, a presença de Deus, que coisa. Mas ainda que seja um sopro inusitado do Espírito Santo, que o nosso espírito confirme, isso é do Senhor, ainda assim Ele deseja que eu e você tenhamos
entendimento. A própria fé não é fruto de um sentimento, de um movimento místico, mas de certezas. Por isso o autor aos Hebreus diz: a fé é a certeza. Então, se eu e você vamos participar da mesa, é importante que tenhamos entendimento. Eu quero estudar, eu quero ler, eu quero aprender, eu quero estar na célula, eu quero estudar aquela lição, eu quero participar disso, eu quero, Senhor, dá-me o teu Espírito Santo, dá-me sabedoria, eu quero saber meu problema com o filho, meu problema com o casamento, meu problema com finanças, meu problema com a empresa, não importa, com o vizinho, não importa qual que é o assunto, eu vou buscar do Senhor discernimento, entendimento, inteligência, sabedoria, e eu não abro mão disso. Eu creio que isso vem do Senhor, é o teu propósito, e eu quero andar assim, Senhor. Até para falar amém, você precisa de entendimento. Eu estou falando amém porque eu entendo o quanto é importante eu assinar embaixo dessa declaração. Portanto, Gênesis 3 é um texto que nos amplia o entendimento, nos traz solidez, alicerce para todo raciocínio, toda análise, toda definição e toda decisão para a nossa vida pessoal, na mesa da ceia. Porque a mesa da ceia, ela é constituída de pão e vinho, e entender o que é o pão e entender o que é o vinho faz com que eu e você participemos de uma outra forma, de algo que para muitos pode ser só um ritual, mas que para o Senhor é um memorial. Um memorial. Leia comigo Gênesis 3, começando do primeiro versículo. Acompanhe na sua Bíblia, escreva na sua Bíblia, anote na sua Bíblia, grafe na sua Bíblia. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Domingo passado eu ministrei sobre o cristão, sobre posicionamento, sobre política, e falo um pouco sobre isso, sobre a serpente que você vê associada a uma determinada nação, é literalmente a mesma manifestação do Éden. Só existe uma serpente no mundo, mais sagaz que todos os animais selváticos. Ela vem a Eva e faz uma pergunta: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: o fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Conhecer o bem e o mal é o que o mundo vive hoje. Por que que Deus permite tanta maldade? Não é que Deus permite, é que o homem definiu. Para a nossa vida terrena, nós seremos conhecedores tanto do bem como do mal. Para conhecer o bem e para conhecer o mal, nós temos que experimentá-lo. Versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. O homem e sua mulher esconderam por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Volta lá atrás um pouquinho, no verso 8 tem a palavra esconderam-se. Todas as vezes que eu e você precisarmos nos esconder, nós estamos num lugar espiritual idêntico ao do jardim do Éden. Culpa, peso, trevas,
medo. Então, nessa manhã, alguém se escondeu para não ter que conversar alguma coisa, não ter que falar alguma coisa. Alguém se escondeu porque não quer ir à festa, não quer se apresentar, porque vai ter que falar na prova, no trabalho. Então, dá uma dor de barriga e ele se esconde, não vai. E não importa que tipo de esconder alguém pode estar vivenciando, por complexo, por medo, por vergonha, por temor, por falta disso, por falta daquilo. Esconder-se é algo que nasceu no Éden, em meio à realidade do pecado. E aí você entende, entendimento, por que o reino de Deus é chamado de o reino da luz? Porque quando põe luz, nada fica escondido. E não há nenhuma estratégia que eu e você possamos tomar, que vai levar a bom termo, se nela inclui esconder. E aí você pode esticar o esconder até o disfarçar. Esticar o esconder até o não falar nada, não contar. Todo tipo de modo do esconder. E agora o versículo 10 fala, tive medo. De igual forma, esconder e ter medo são elementos que nasceram, brotaram no Éden em meio ao contexto de trevas. Por isso, todas as vezes que você tiver medo, você pode orar diante do Senhor, orar ao Senhor e diante do Senhor declarar, o amor lança fora todo medo. Eu não quero ser guiado por medo. Eu não vou tomar decisões por medo. Eu não vou deixar de agir por medo. Eu não vou fazer na força do meu braço. Eu não vou fazer estupidamente achando que eu posso ir arrebentar com tudo. Existe um medo orgânico que é um elemento que Deus permitiu que estivesse em nós para que eu e você não nos aventurássemos lá no alto do prédio sem reação, sem medo, ou fizéssemos qualquer coisa assim como quem não tem sensibilidade alguma. Não, existe um medo, existe uma reação física, já ministrei sobre isso, pulso, inflamação, febre, são coisas que Deus estabeleceu em nós, dada a circunstância de natureza pecaminosa, as aflições da vida, para que eu e você sejamos prudentes. Mas o medo que opera na nossa alma, na nossa mente, que a gente tem medo, eu tenho medo, ai pastor, eu tenho medo, a gente está tratando de coisas maravilhosas, ela falou assim, o meu medo é que isso aconteça. Não seguir por medo. Medo, algo que brotou lá no Éden, no meio do pecado, faz parte do império das trevas. Versículo 12, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu. Ele está explicando por que ele comeu o fruto. E aí lá no Éden, no contexto de pecado, você vê que nasceu também a vitimização e a transferência de culpa. Eu sempre estudo, se você colocar no site do projeto, a palavra accountability. Accountability. Como é que escreve accountability? Pode entrar na própria internet que você descobre como escreve accountability. Põe lá no site do projeto accountability. Você vai ouvir algumas ministrações que eu ensino aqui sobre accountability. O que é accountability? Por que você fala em inglês? Por que você não fala em português? Porque nenhuma palavra em português chega aos pés do que realmente significa accountability. E eu ensino isso lá. Uma pessoa que não desenvolveu isso, não desenvolveu o entendimento sobre accountability, o tempo todo está pondo a culpa em alguém. Da forma mais displicente, ou subjetiva, ou sorrateira, assim, ninguém me falou, ninguém me ligou, eu não estou sabendo. É uma estratégia maligna do Éden. Eu estou transferindo culpa. Accountability faz com que eu traga para mim a responsabilidade de governar sobre qualquer coisa. Adão falou assim, não tem nada com isso, foi a mulher que me deu, já começou a transferir culpa. Por sua vez, a mulher também fez uma coisa, não, foi a serpente. Então, todas as vezes que você e eu estivermos tentando pôr culpa em alguém, sabe o que foi? É porque, na verdade, e aí eu já estou pondo culpa em alguém. Isso vem do inferno, lá no Éden, não faz parte do reino de Deus. Eu não quero isso para mim, Senhor. De novo, verso 3, disse o Senhor Deus à mulher, o que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou. E eu quero destacar, de novo, está a serpente.
Você sabe a qual país e a qual cor a serpente está associada. E aqui fica um entendimento simples, lá na origem do entendimento, do texto, da revelação. Uma das coisas que a serpente vai fazer o tempo todo é manipular a forma de pensar as coisas, com mentira, com engano, com sagacidade, de tal forma que eu e você, como Eva, né, sejamos enganados. Eu e você precisamos ter entendimento das coisas. Eu quero estudar sobre isso, eu quero saber disso, porque eu não vou ser enganado. E não é na força do outro extremo, razão, iluminismo, humanismo, laodiceia, domínio, minha opinião. Não, eu quero na humildade, aos pés da cruz, no corpo de Cristo, por conta do Espírito Santo, eu quero entender todas as coisas. Eu não quero levantar a bandeira da minha forma de pensar, da minha ideologia, da minha individualidade. Na verdade, a palavra correta seria do meu individualismo. Eu quero realmente entender, porque eu já sei, desde o Éden, que a obra da serpente, com toda a sua estrutura política, de governo, econômica, que existe hoje na terra, a obra dessa serpente continua sendo tentar enganar. E não pense que é diante do pastor que você vai resolver o problema do engano. Não pense que é na faculdade que você vai resolver o problema do engano. O pastor pode trazer vários elementos de entendimento. A faculdade vai nos trazer vários elementos de entendimento. Mas é diante do altar, é diante do Senhor, é diante do Espírito Santo. Fala assim, eu quero entendimento. Porque está escrito na tua palavra. Jesus disse que o Senhor, Espírito Santo, viria para nos ensinar, para nos convencer, para nos fazer lembrar de tudo quanto o Pai ensinou. E eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser uma pessoa que não vai na força das minhas emoções, não vai na força do meu intelecto, não vai na força do que todo mundo está dizendo. Eu quero ser uma pessoa que vai diante do Senhor e fala, Senhor, eu quero entendimento. Eu não serei enganado. Versículo 14. Então o Senhor disse à serpente, visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Os biólogos, os cientistas, os pesquisadores, os professores podem ir lá no Éden para entender o que aconteceu com a serpente, porque ela rasteja. Versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Presta atenção no decreto de Deus sobre a serpente, sobre Lúcifer, sobre Satanás. Eu vou pôr inimizade entre você e a mulher. Aí você entende porque desde a cultura oriental, a cultura do Médio Oriente, a mulher é oprimida. Estude sobre a cultura do Médio Oriente e veja como até hoje a mulher é absolutamente oprimida, porque o maligno se tornou inimigo. Odeia a mulher e opera com dois extremos. O diabo sempre opera com extremos, irmão. Ou ela é anulada, espezinhada, ela é oprimida, ela é maltratada, ou ela vai para o outro extremo, eu sou quem manda. Acabou. Em qualquer um dos dois extremos, Satanás está perturbando a mulher, porque ele odeia a mulher. Por quê? O Senhor avisou, o Senhor deixou esse decreto, o Senhor disse isso. Agora, não é só por causa do fato no Éden. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você enganou a mulher, você vai ficar com raiva da mulher, você vai ter ódio da mulher, a mulher não vai gostar de você também, mas olha, só o que vai acontecer aqui, da mulher vai nascer um que vai te pisar a cabeça. Por isso, Satanás odeia a mulher. Meu Deus do céu. Porém, inimizade entre ti, entre tua descendência e o teu descendente, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora o Senhor está apontando para o Calvário. Lá no Éden, não tem só elementos das trevas, esconder, medo,
culpa, engano, serpente, maldição. O que mais tem no Éden é governo de Deus. Então o Senhor vem e diz lá no Éden: olha, preste atenção, eu vou te revelar uma pontinha do que estava preparado antes de Adão e Eva pecarem, do que estava preparado antes do mundo existir, antes da fundação dos séculos, estava preparado algo. Jesus, o Filho, virá em carne e vai tipizzar Satanás. Quando eu e você estamos celebrando a mesa do Senhor, nós precisamos, com entendimento, nos lembrar: tem algo desde o Éden, tem algo desde antes da fundação dos séculos, tem algo relacionado ao Calvário que está diante de nós hoje. Isso é uma operação sobrenatural de Deus, que é o governo, que é quem sempre vai à frente. Então não é só participar de uma mesa, não é só cumprir, não é só falar: hoje eu não posso, eu não participo. Não, é dizer ao Senhor com a minha própria vida: Senhor, isso é tão importante para mim, que eu não abro mão por nada de participar dessa mesa. Mas eu falo isso não é porque tem que participar toda vez por mesa, não sei o quê. Não, Senhor, é porque eu entendi o que isso significa. Versículo 16: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz aos filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimentas. Volta lá atrás. Primeira palavrinha que eu destaquei: eles se esconderam. A segunda palavrinha: eles tiveram medo. E eles buscaram um jeito de resolver autonomamente o problema pesadíssimo, impossível de ser resolvido pelo homem, o problema do pecado. E se você quiser entender o pecado, é só uma palavrinha: autonomia. Independência. Eu posso, do meu jeito, minha razão, eu que sou, eu sou o dono do meu corpo, eu sou o dono do meu pensamento, eu que acho, eu que penso, eu que quero, e acabou, não quero nem família, presta atenção, não quero nem pai sobre mim. Aí você vai entendendo o escopo de tudo que está acontecendo espiritualmente, que nasce lá no Éden, de um engano das trevas, da serpente, desse sistema, dessa realidade espiritual, em que vem engano, vem também independência, vem rebeldia, vem todo tipo de isolamento, todo tipo de eu sou e acabou, é só eu, vem todo tipo de axologia. E aí vem o Senhor e diz assim: vocês estão nus. Quem foi que disse para vocês que vocês estão nus? Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada, não é isso? Sim. Aí vocês foram e fizeram folhas de figueira e cobriram a nudez de vocês, né? Vocês estão sabendo que o mal está aí, não é? E vocês têm vergonha do mal. Vocês, na verdade, já estão sofrendo o dano do mal. Então, o Senhor fez vestimenta para Adão e Eva. Essa folhinha da figueira, ela vai murchar. Até então não murchava, porque o Éden era perfeito. Mas agora, com o pecado, você vai ver até na natureza todo tipo de morte, de destruição. Nada é perfeito mais. Tudo se acaba. Então essa folhinha aí não vai cobrir a nudez de vocês. Não há nada que vocês possam fazer, seja andar de joelhos, subir a serra de joelhos, seja trazer uma promessa, seja trazer uma oferenda, seja levar alguma coisa em algum altar. Nada que vocês fizerem vai resolver o problema do pecado de vocês. Isso também está no Éden. Então, o que vai ser preciso? Você deixa eu resolver para você? Sim, Senhor.
resolva para mim. Então Deus foi lá e fez vestimenta para Adão e Eva. Mas o meu foco não está no que eu já li. Fez o Senhor Deus vestimenta. O meu foco está na palavrinha que vem à frente. Leia aí. Qual palavrinha? Qual palavrinha? Qual palavrinha? É uma palavrinha só. Peles. Meu Deus, quem é que vai me tornar sensível para que, desse texto, o que eu mais tenho que prestar atenção é peles? O Espírito Santo. O Espírito Santo nos torna sensíveis a isso. E vem a nós de uma forma ou de outra. Talvez esteja vindo para você hoje na mensagem de domingo. O que tem peles? Como é que Deus poderia ter na sua mão pele? Se não matando um animalzinho. Então, se eu tiver entendimento, se eu desenvolver minha inteligência, se eu parar para pensar, e ainda assim, melhor ainda, pensar pedindo ao Espírito Santo, o Senhor vai me dizer assim: então houve derramamento de sangue. Houve. Então houve um inocente, houve, que teve que morrer, e seu sangue derramou sangue sobre a terra, e sua vida propiciou pele para cobrir o pecado de Adão e Eva. Foi isso. Então lá no Éden, Senhor, tem também um ato profético daquilo que é o plano eterno do Senhor para todos nós. Lá no Éden tem um elemento que nos traz aqui a mesa da ceia. O sangue do Cordeiro foi derramado. Se no Éden, provisoriamente, um animalzinho foi imolado para que, então, a pele pudesse servir de cobertura um pouco mais eficaz, veio da ação de Deus, não do homem. Há 2000 anos atrás, o Senhor enviou o seu filho e disse: você é o Cordeiro, filho. É você que vai morrer. É o seu sangue que vai ser derramado. E é esse ato nosso que vai cobrir a nudez, o medo, o temor, a vergonha, o engano, o pecado, a dívida, e vai cobrir a condenação eterna em que os homens estão envolvidos. É por isso que eu celebro hoje um memorial. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não se estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus lançou fora do jardim a fim de lavrar a terra que havia tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Em Levítico capítulo 17, o Senhor deixa claro para o seu povo: porque a vida está na carne, porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Aí o povo de Israel começou a entender por que se imolava um cordeiro. Porque é o sangue que anuncia no mundo espiritual. Aí você volta lá no Gênesis 4 e você entende. Abel levou uma oferta ao Senhor. Caim levou uma oferta ao Senhor. O Senhor vem e recebe a oferta de Abel, mas não recebe a oferta de Caim. Caim fica irado, dá vazão ao pecado e comete o assassinato, e ele anda perdido, e ele dá sequência a uma linhagem de maldição sobre a terra. Mas por que Deus aceitou a oferta de Abel? A Bíblia deixa claro que Abel trouxe do seu rebanho de ovelhas. Quem disse a Abel para cuidar de ovelhas? Entre todos os animais do jardim do Éden que viviam em perfeição, e ainda que tenham saído do Éden e vivido por essa terra, porque isso aconteceu realmente, ainda debaixo, agora já debaixo de maldição, de pecado, mas ainda em níveis de perfeição que a gente não tem como alcançar. Quem foi que disse a Abel, de
todos os animais lindos, que cuidam de si, que vivem suas vidas, e até hoje eles vivem as vidas deles. Quem foi que disse a Abel: separe ovelha, cuide de ovelha, tenha um rebanho de ovelhas, priorize ovelhas, dedique-se a ovelhas? É uma boa pergunta para eu e você fazermos ao Senhor no céu. O animalzinho que o Senhor matou para tirar a pele e cobrir o pecado de Adão e Eva, foi uma ovelha, Senhor? E todas as vezes que eu articulo pensar isso e perguntar ao Senhor, o Espírito Santo falou assim: o que é que você acha? Ah, Senhor, Tu és tão perfeito, Tu és tão maravilhoso, Tu és lindo, nada é pego de surpresa, o Senhor não é um Deus improvisador, o Senhor sabia o que ia fazer, então eu acho que o Senhor escolheu uma ovelha, e o Senhor imolou uma ovelha, o sangue derramado naquela terra, para que as vestes de Adão e Eva fossem a pele dela, Senhor, foi uma ovelha. Eu imagino Adão contando isso para Abel, eu imagino Abel vendo isso, eu imagino Abel falando assim: eu vou cuidar de ovelhas. Ah, Senhor, então lá no Éden tem elementos que me trazem o altar, sim, filho. O autor aos Hebreus diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Agora eu estou entendendo porque que hoje eu não tenho aqui na mesa sangue, mas o Senhor disse: não vai ser sangue, vai ser o suco da uva, porque eu também lá atrás decidi colocar na terra um elemento chamado uva. E esse elemento é cor vermelha, exatamente porque ele vai ser usado para falar sobre o sangue. Senhor, entendimento da ceia. O autor dos Hebreus, capítulo 11, verso 27, diz assim: pela fé, Moisés abandonou o Egito, e não ficando amedrontado, cheio de medo, de vergonha, de temor, com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquilo que é invisível. Versículo 28, pela fé celebrou a Páscoa. Aí eu e você entramos nas festas bíblicas. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa. Pela fé, Moisés recebeu instrução: vocês vão continuar imolando animaizinhos. E o sangue desses animais será derramado no altar. E vocês vão derramar o sangue de uma ovelha, porque eu fiz ovelha ser do jeito que é, porque a ovelha tem todas as características que apontam para Cristo. Então vocês vão todos os dias ter sacrifícios. O povo vai trazer ovelhas. Se alguém não tiver dinheiro para ter uma ovelha, não tem patrimônio, não tem condições, vai trazer uma rolinha. Se não tiver condição de ter nenhuma rolinha, vai trazer uma éfa de farinha. E todos esses elementos vão representar oferenda no altar. Mas o cordeiro vai ser imolado. E Moisés, eu quero que você entenda o que é a Páscoa. Então Moisés, pela fé, celebrou a Páscoa. Eu estou entendendo, Senhor. Eu estou entendendo que eu não estou só diante de uma mesa que eu posso ir, posso não ir, valorizo, não valorizo, nem sei, nem sabia que era. Senhor, eu estou diante de um memorial do Senhor, em que eu estou anunciando o sangue do Cordeiro foi derramado, não mais para cobrir a nudez de Adão e Eva. O sangue do Cordeiro não foi mais derramado só para que o ritual acontecesse por 1500 anos no meio do deserto, povo de Israel. Não, Senhor, o sangue do Cordeiro Jesus foi derramado uma vez por todas, para pagar pelo meu pecado, para me limpar, me purificar, e Ele me dá vitória, e eu não vivo, eu não existo, eu não vou a lugar nenhum, senão por causa de Cristo, de Jesus, do seu sacrifício, do véu que foi rasgado de alto a baixo. Então eu entro confiadamente por esse caminho que eu estou no memorial celebrando hoje, Senhor. Eu tenho entendimento, eu não decorei uma fórmula, eu entendi toda a verdade. Em João capítulo 6,
Verso 41. Murmuravam, pois, ele, os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Se eu e você voltarmos lá atrás, nós vamos nos lembrar de que Deus fez pão cair do céu, maná cair do céu. Ato profético para dizer: vocês não têm noção do que vai acontecer lá na frente. Mas vai haver um povo lá em 2022 que vai celebrar esse memorial, e pode ser que eles também não tenham noção por que comem o pão e bebem do cálice. O espírito do engano até convenceu a muitos de que, olha, o pão o pastor põe na sua boquinha, mas o cálice não pode beber. Não, Senhor. Na tua palavra está escrito que eu vou participar desse memorial, eu vou comer o pão e eu vou beber o cálice. Eles não representam algo místico, não existe transubstanciação, eles não se transformam em carne e sangue de Jesus, eles continuam sendo pão, e esse pão aqui específico não tem fermento, até parece um biscoitinho, e esse suco aqui talvez nem seja um suco puro mesmo, que alguém espremeu a uva, mas é um suco de uva, Senhor. E eles estão aqui representando o sangue que foi derramado no meu lugar, mas estão representando o corpo de Jesus. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Então, Senhor, quando eu comer desse pão hoje, quando eu beber desse cálice, eu vou estar anunciando o Senhor, o que o Senhor já fez desde o Éden, o que o Senhor fez no Calvário e o que está feito dentro de mim, Senhor. Eu tenho tanta certeza, tanta convicção do que está feito em mim, que eu não vou participar sem entendimento, como um ritual automático. Faz assim mesmo. Não. Eu quero discernir. E quando eu começo a ter entendimento, a prova de que eu estou tendo mesmo entendimento é que vem quebrantamento, confissão de pecados e rendição no teu altar. Que estúpido eu sou em passar mais uma semana guiando a minha vida do meu jeito. Eu quero que o Senhor conduza a minha vida, porque foi o Senhor quem derramou o seu corpo e o seu sangue em meu favor. Versículo 48, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Versículo 50, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. E aí vem entendimento. Não pode ser que eu faça uma doutrina que, se você vier aqui uma vez por mês e comer esse pãozinho, pronto, você não morre mais. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que isso é um memorial. Então, o que é o corpo? O que é comer o pão? O que é comer a palavra? O que é viver em comunhão no corpo de Cristo? Eu quero entendimento do que é estudar a Bíblia, do que é viver a Bíblia, do que é comer a Bíblia, do que é encarnar a Bíblia, os textos bíblicos para qualquer assunto da minha vida. Eu quero que seja assim na minha vida. Eu não quero mais tomar decisões baseadas no que eu acho, no que eu penso, no que falam, no que a sociedade ensina. Eu quero discernimento do Espírito Santo. Eu quero comunhão com a palavra, eu quero enchimento do Espírito, eu quero isso para a minha vida, Senhor, e eu vou fazer com que isso seja prioridade da minha vida. Tudo que eu for tratar, eu quero saber o que diz a palavra. Tudo que eu for viver, eu quero saber o que diz a palavra. Tudo que eu for fazer, eu quero saber o que diz a palavra. E eu vou, Senhor, não como uma criança tola, que o pai deu um pesteleco, ela falou assim: faz assim mesmo. Não, eu quero saber do Senhor, revelação, não engano, luz, não trevas, revelação das coisas espirituais, porque eu vou discernir que eu fui alcançado pelo Cordeiro de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, e eu tenho acesso à presença do Pai pelo novo e vivo caminho. O véu foi rasgado de alto a baixo, e nessa manhã eu participo da ceia do Senhor, me sentindo honrado, me sentindo feliz, me sentindo cheio da graça, da glória de Deus. Eu sou alguém, eu tenho a identidade de Cristo. O Senhor me ama tanto que Ele fez isso por mim. Então hoje eu vou comer desse pão como um ato simbólico de que eu vou buscar a tua palavra, eu vou andar em comunhão com o corpo de Cristo. Tem um mundo de coisas, Senhor, nesse domingo de manhã, ou durante a semana, ou durante o ano, que vão me impedindo de viver em comunhão no corpo de Cristo. Alguns dizem: eu não gosto de célula. Alguns dizem: eu não gosto de muita intimidade. Alguns: eu gosto de sentar quietinho aqui, sair em silêncio. Eu não gosto de ninguém metendo na minha vida. Senhor, mas eu quero entender o que é comunhão do corpo. Eu quero viver no corpo, eu quero me depender do corpo, eu quero ser interdependente, eu quero servir ao corpo. Tu tens
tens dons, talentos, graça em mim, que o Senhor vai me usar e eu vou abençoar a igreja. Eu não estou me sentindo assim inferior em alguém de fora, não. Eu faço parte do corpo de Cristo. E isso me leva a estudar a palavra, mergulhar na palavra, estudar as escrituras, seja através das lições que me disponibilizam, seja através do culto, seja através do discipulado. Eu quero mergulhar na palavra, eu quero ler mais a Bíblia, porque eu quero discernir o corpo. A palavra do Senhor diz: esse é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. E Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. A religião diz que eu e você temos que participar da Eucaristia. Você vai encontrar países protestantes em que até hoje tem uma cadernetinha. Se você foi à liturgia do culto, você tem aquele carimbo na sua cadernetinha, então você tem alguns benefícios do governo. Não é disso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está falando disso. A Bíblia não está dizendo: olha, se você não comer dessa ceia aqui hoje, se você faltar hoje, aí você não tem vida eterna. Não, o Senhor não está falando disso. O Senhor está falando de encarnar o corpo de Cristo, encarnar a palavra de Deus, viver o sangue do Cordeiro que circula pelas nossas veias, que circula e nos faz um só corpo. Eu quero viver isso, Senhor. Eu quero uma vida em espírito e em verdade na Tua presença. Eu quero mudar a minha escala de valores. Eu quero alterar minhas prioridades. Mas sabe o que é que eu não tenho? Quando eu for me aposentar, eu vou conseguir. Não, Senhor, é hoje. E aquilo que eu estou fazendo por falta de fé, o Senhor vai me dar entendimento da fé. Eu não quero sair como um sujeito afetado e rompendo com tudo, mas eu vou andar um caminho de resgate, de abandonos, de coisas que não têm valor para o Teu reino, de deletar algumas coisas da minha vida e de resgatar algumas coisas do Teu reino. Eu vou mudar minhas prioridades. Senhor, eu vou dar passos. Eu vou dar passos. Foi dado testemunho a Daniela aqui: eu vou dar passos na Tua palavra, seja desligar-me do emprego, e não vai ser num rompante, não vai ser na minha força do braço, Senhor. O Senhor vai dar sinais que o Senhor está fazendo e acompanhando todas as coisas. Eu vou mudar minha escala de prioridades, minha agenda durante o dia. Eu vou mudar minha forma com que eu aplico o meu dinheiro. Eu vou mudar minha forma com que eu reajo às coisas. Eu quero a Tua palavra implantada em mim, e eu quero o Teu Espírito Santo me conduzindo, porque eu quero discernir o corpo, eu quero discernir o sangue de Jesus. Eu quero comer do corpo, eu quero beber do sangue de Cristo. Aquilo que o Senhor ensina. Nessa manhã, eu e você vamos comer desse pão e beber desse cálice.